Olá pessoal, eu sou Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro. Hoje eu vou falar de um party game. É um jogo que praticamente não é um jogo, é mais uma brincadeira, um jogo de adivinhação. Eu estou falando de Black Stories. Vamos ver então quais são os dados desse jogo. O Black Stories é um jogo de 2004 lançado pelo designer alemão Holger Busch, com uma temática peculiar. São histórias bizarras, histórias macabras, por isso ele tem esse título, Black Stories. A quantidade de jogadores que podem jogar esse jogo. Na caixa o Holger Busch faz uma brincadeira e coloca que dá para jogar de 2 a 222 pessoas. Que de fato na verdade, para esse jogo, quanto mais pessoas melhor, quanto maior o grupo, quanto mais diverso ele for, quanto mais pessoas diferentes você tiver, melhor, porque são pessoas com pontos de vista diferentes que podem acabar descobrindo o que foi que aconteceu na história. A idade recomendada na caixa é 12 anos, talvez possa ser recomendado 14 anos, só por causa da natureza das histórias. Tem muita história com morte, tem muita história realmente um pouco mais pesada, mas com 12 anos dá pra jogar assim, tá? O tempo de jogo na caixa está marcado 20 minutos. Em geral dura isso mesmo, mas depende muito do quão profundamente a carta dá a resposta e também do quanto vocês querem se aprofundar na brincadeira. Se a carta tiver dado muitos detalhes, o contador de histórias, a pessoa que está contando a história, pode exigir que os participantes descubram todos os pequenos detalhes da história. Dependendo da situação, pode ser interessante isso, às vezes não. Às vezes eles só descobrindo a história como um todo, no geral, já é o suficiente. E a mecânica principal dele é dedução. A história vai sendo contada e os jogadores têm que deduzir, têm que tentar descobrir como é que aquela história aconteceu, como aquela história bizarra aconteceu. Então é isso, vamos rolar os dados para Black Stories. Bom, rolando os dados aqui para Black Stories, como é que se joga esse jogo? Um dos jogadores, aqui no caso eu faria esse papel, é a pessoa que conhece, é o contador da história, a pessoa que conhece a história e sabe de fato o que foi que aconteceu. Então, pegando uma carta aqui de exemplo, essa carta aqui, o gato. Então, o que eu vou ler para os jogadores? Exatamente o que está escrito nela. O gato. Um gato morreu porque uma senhora de idade quis ajudar. Acontece que eu sei o que realmente aconteceu com o gato. Do outro lado aqui tem a historinha. Eu li e não vou falar para eles, não diretamente. E diz aqui que o gato caiu na banheira e ficou todo ensopado. A senhora de idade quis ajudar e o colocou no micro-ondas para secar. Então essa é a história. Só que eles não sabem disso. Eu só vou falar para eles que um gato morreu porque a senhora de idade quis ajudar. E tendo esse cartão, tendo falado para eles a história na frente, eles agora podem me fazer perguntas e eu tenho que respondê-las para que eles consigam descobrir a história. Só que eu só posso responder de 3 maneiras: sim, não ou irrelevante. Eu vou responder irrelevante quando eu quiser que eles saibam que eles estão indo para um caminho errado, que o que eles estão me perguntando não tem nada a ver com a resolução da história. Então, por exemplo, um deles pode me perguntar: e eu vou dizer que não, ela não teve essa intenção. Então um outro jogador pode perguntar:
E eu também vou responder que não, ela não subiu na árvore. Ou poderia até responder também irrelevante. Por quê? Porque não há árvore na história. Então eu também tenho esta possibilidade. E outra pessoa ainda pode me perguntar: e eu vou dizer que é irrelevante. Porque não tem importância o gato ser branco, preto, amarelo, azul. Como vocês viram, a importância é que a senhora de idade colocou o gato, ele estava ensopado, ele tinha caído na banheira, e colocou o gato no micro-ondas. E por isso que ele morreu. Mas ela estava querendo ajudar, ele estava molhado. Eles podem me perguntar, por exemplo: e eu respondo que não. Ela não estava correndo perigo. Mas eles podem perguntar: e aí eu vou responder sim, ela achava. Porque senão ela não teria colocado ele no micro-ondas. Então eles têm que continuar fazendo essas perguntas até eles conseguirem adivinhar o que foi que aconteceu com o coitado do gato e por que a senhora colocou ele dentro do micro-ondas. Essa é uma carta que tem uma resposta bastante curta. Então o jogo em si não deve demorar muito se os jogadores forem bons de dedução. Mas algumas cartas podem levar mais tempo para ser resolvidas, como eu falei na introdução. Então, por exemplo, essa carta aqui se chama O Gravador. O texto dela diz o seguinte: quando a polícia ligou um gravador no local do crime, ficou claro que um homem havia sido assassinado. Então é isso que eu vou falar para os jogadores. É isso que eu vou contar para eles. A história, na verdade, que ocorreu é a seguinte, a que está aqui atrás do cartão. O homem tinha em mãos um revólver e à primeira vista parecia um suicídio. Porém, quando a polícia ligou o gravador e ouviu uma mensagem de despedida seguida de um tiro, estava claro que alguém havia rebobinado a gravação para aquele ponto específico e, portanto, não poderia se tratar de um suicídio. Só que eles não sabem de nada disso. Então, eles têm que, de acordo com essa história inicial que eu conto para eles, começar a me fazer perguntas. Uma das estratégias para você conseguir chegar aonde você quer nesse jogo é fazer primeiramente perguntas abertas. Então, perguntas que vão te levar mais ou menos porque é importante, porque é relevante para a história. Então, um deles pode perguntar: eu vou dizer que não, a identidade específica não, na verdade, né? Aí eles podem perguntar: eu vou dizer que sim, ouviu-se. O que eles ouviram ao ligar o gravador? E aí eles não podem perguntar isso. O que foi ouvido eles não podem perguntar dessa maneira. Eles têm que perguntar: e aí eu vou responder sim. Aí eu vou responder não. Então, eles já sabem que nesse caso não é suicídio. Porque ouviu-se a voz da pessoa que morreu e não ouviu-se a voz da pessoa que matou. Então não foi suicídio, mas lembram-se da história? Na cena do crime, ela foi montada como se fosse um suicídio. Então a pessoa matou a pessoa que foi assassinada, antes de matá-la, né, pediu para ela gravar uma nota como se fosse um suicídio, adeus, mundo cruel, não sei o que lá, e ouviu-se o disparo. O cara forçou o morto a falar e o tiro. E depois a pessoa que matou o morto colocou a arma na mão da pessoa que morreu para fazer parecer que isso fosse um suicídio. Só que ele não foi esperto o suficiente e rebobinou a fita pro ponto em que se dava para ouvir a mensagem dele.
Então é isso que eles têm que tentar descobrir. Eles têm que fazer perguntas e tentar descobrir. Como eu falei, uma estratégia interessante é você fazer perguntas primeiro abertas para tentar descobrir o que é importante na história. Então era importante saber se tinha alguma coisa que dava para ouvir, se foi rebobinada a fita. A identidade em si do assassino não é relevante. Era outra pessoa, mas na carta não menciona. O local específico onde eles estavam não é relevante. Então o relevante é eles tentarem descobrir essa situação. Então é dessa maneira que se joga Black Stories, fazendo perguntas e tentando se chegar na história. Vamos ver então o que deu no dado. Então o que deu no dado? A rejogabilidade desse jogo é baixa. Ele é baixa por quê? Porque ele tem 50 cartas no jogo e quando você termina de utilizar todas as cartas, você já conhece todas as histórias, então não dá pra você jogar, pelo menos não com o mesmo grupo. Você pode até jogar com um grupo diferente, mas você já vai saber as histórias, não praticamente só você que vai contar. Ou você deixa as pessoas jogarem e você participa, mas você já conhece a história, então fica muito fácil de você matar, logicamente. Ele é recomendado para grandes grupos, para festas, eventos sociais, para lugares em que você está conversando com o pessoal de boa, dá para você tirar uma cartinha e jogar. Joguei no carro, já joguei em festa, tem várias situações, restaurante, tem várias situações que dá para você puxa a carta e joga. A disponibilidade do Brasil, ela existe, a Galápagos lançou aqui duas versões, tá? Esse aqui é o manual do jogo, essa aqui é a versão 2, a que eu tenho. Existe também a primeira Black Stories 1, que foi lançado, com também 50 cartas, então se você gostar do jogo você tem pelo menos 100 cartas disponíveis no Brasil, em português, e o preço médio dela é R$30, não é um preço exorbitante. Esperamos aí que a Galápagos lance mais, porque eu falei que a rejogabilidade é baixa pela quantidade de cartas, e de fato ela é. Porém o Roga Bush lá na Alemanha, aquele alemão, ele já lançou do 1 até o 10 versões especiais de escritório, de circo, de não sei o que lá. É só entrar no site que tem na parte de trás da caixa, tem um site que é black-stories.de, e lá você consegue ver toda a quantidade de tipos de caixas que ele lançou. Então tem bastante material que ele lançou lá fora. Vamos torcer para que a Galápagos traga mais para cá. E minha nota no BGG e na Ludopedia desse jogo é 7.1. É um jogo, uma boa diversão para eventos sociais, com grandes grupos, em festas, nesse tipo de situação. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo Dados do Tabuleiro.